Tá bom? Que eu fui cobrado para terminar essa mensagem, né? Então, na primeira parte, 1 Samuel 8, eu falei qual a verdadeira razão, já está até no YouTube, do povo de Israel ter pedido um rei, né? Quem lembra? Eu digo verdadeira razão, porque aparentemente era o quê? Quem lembra? Aparentemente, por que o povo pediu um rei? Samuel estava velho. Falem mais alto aí. Por que eles pediram um rei? Aparentemente, o que dava a entender? Samuel velho, já falei primeiro. Como? Os filhos se corromperam e Samuel tinha ungido, consagrado, né, nomeado eles juízes em Berseba, que eu até falei para o norte, mas Berseba é para o sul. Dan e Berseba, norte e sul, né? O que mais? E as outras nações tinham um rei, então eles queriam o mesmo modelo, né? E aí, isso no capítulo 8. Quando chega no capítulo, isso os anciãos que falam a razão. Quando chega no 12, Samuel vai dizer a verdadeira razão. Quem lembra qual era? Com medo, né? De Naás. Me parece que era a Amonita que tinha se levantado. Esse Naás, eu não falei aqui, ele era um cara até gente boa. Ele cercou uma cidade da região de Gileade, acho que era Jabes Gileade. Ele sitiou, né? Não é cercou, sitiou a cidade para fazer guerra. E aí mandou os anciãos da cidade que ele cercou, mandaram, né? Os anciãos mandaram uma embaixada para fazer um acordo de paz com eles. O que a gente pode fazer para ter paz, para você não invadir, não ter guerra, não matar o povo? Ele disse: faça uma aliança. Todos os homens arranquem o olho direito. Todos os homens da cidade arranquem o olho direito e manda para mim. Imagina. Esse era o termo de paz. A gente não entra e não invade a cidade, mas os homens arrancam o olho direito e manda para mim. Aí é que a cidade clama mesmo e vai pedir ajuda. E Saul ainda no início, né? Para as tribos de Israel, e Saul, que ainda está ainda no óleo, no início, vai ajudar. Então era esse Naás, Amonita, ele era desse jeito. Então quando ele veio contra Israel, aí a turma se tremeu, né? E aí vão a Samuel pedir um rei. Só que eles não vão dizendo que estão com medo, né? Porque às vezes o medo, essa falta de fé, ela se manifesta de outra forma. Pois bem, então quando no capítulo 8, a partir se você olhar os versículos até o 7, o povo pede um rei. 1 Samuel 8, o povo pede um rei. Nós já na primeira mensagem falamos, né, qual foi o verdadeiro motivo, né? Foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é sobre quando o Senhor fala no versículo 7, olha aí o que está escrito no versículo 7. Entre tantas coisas, Deus diz, Samuel dá o rei, né, que eles estão pedindo. Que eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram quem? A mim. Né? Está escrito ou não no versículo 7? E logo em seguida do versículo 7, que é bom também a gente ler o 7, né? 1 Samuel, capítulo 8, quem ainda não localizou, versículo 7. Isso é quando Samuel vai orar e dizer para Deus que o povo havia pedido um rei. Olha o que vai acontecer. Disse o Senhor a Samuel, a resposta: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, né? Agora, olhe para cá. Pedir um rei não tinha nada de estranho, né? E necessariamente não estaria ou automaticamente dizendo que, né, em outras palavras, alguém que está assistindo aquele episódio não era obrigado necessariamente a chegar a essa conclusão de pedir um rei, é porque estão rejeitando o Senhor.
não se pode, alguém que está assistindo aquela cena, não necessariamente, obrigatoriamente, se chegaria à conclusão, forçar a conclusão de que, está pedindo um rei, é porque não me quer. Não é. O entendimento, e é a segunda parte, é muito mais profundo que isso. E a gente vai perguntar, irmão. Quando eu estou lendo, eu sempre pergunto assim, eu tento pedir a Deus que me leve mais assim, profundo. Né? Em que sentido eles estão rejeitando a Deus? Porque eles podiam dizer, nós queremos um rei, um líder humano, mas queremos continuar te servindo. Né? Isso numa leitura nossa, que nós poderíamos fazer no dia. Mas na leitura de Deus, que é a verdade, eles estavam realmente rejeitando o Senhor. Que seria a coisa mais normal, alguém dizer, não, nós queremos um líder para nos liderar aqui nas batalhas, mas queremos Deus nos dirigindo. E hoje é até comum, Deus dirige a igreja, uma obra missionária, um trabalho evangelístico, uma igreja, eles sempre usam alguém, um homem, não é assim? Sim ou não? Isso começa aqui, talvez, né? Mas Deus já usava assim Moisés, para liderar. Desde os patriarcas, eles eram os representantes de Deus. E por que Deus vai dizer que eles estavam rejeitando o Senhor porque pediram um rei? Essa é a leitura de Deus que está além do que é aparente, além do que é da pintura. Lembra que nós falamos muito da pintura do diabo aqui? Que ele pinta situações e se apresenta de certa forma, mas que o olhar de Deus penetra, e é por isso que nós temos que orar antes de fazer qualquer coisa, porque só o olhar de Deus que penetra no que está por trás. No olhar de Deus que penetra todas as coisas, eles estavam rejeitando o Senhor. Entendeu? Agora veja que Deus, a partir do versículo 7, estamos estudando a Bíblia. No versículo 7, Deus diz, Samuel, atende o pedido deles. Eles não estão pedindo um rei, atende em tudo que eles pedirem. Eles estão pedindo? Pois dá tudo que eles querem. Nadinha, tu vai dar tudo. Unge o rei, faz o que eles pedirem. Eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Aí, a segunda parte da mensagem começa no versículo 8. Olha o que Deus vai dizer imediatamente, né, posterior, né, logo em seguida de que ele diz, não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, para que eu não mais reinasse sobre eles. Olha o que Deus vai dizer no versículo 8. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia. Estão acompanhando aí, então, irmão? Versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. E a outros deuses serviu. Está falando aqui o povo de Israel. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Deus só diz assim, desde o dia que eu tirei esse povo do Egito, até hoje, eles fazem isso. Isso aqui não é novidade. Quando Samuel, no capítulo 12, vai lá para o capítulo 12. No capítulo 12, vai falar com eles e vai dizer a verdade. Samuel também faz um histórico da vida deles. Foque essa palavra hoje, histórico da vida deles. Olha lá, no capítulo 12, versículo 6. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Samuel está praticamente repetindo o que Deus falou, né? Desde o Egito. Por que desde o Egito? Porque do Egito até esses dias aqui, é que aquele povo se apresenta como nação. Quando entra no Egito, são famílias. 75 pessoas entraram no Egito. E sai uma nação de quase 3 milhões de pessoas. Então, por isso que ele diz, como nação, estão pedindo um rei. Como nação, desde o Egito, vocês fazem essas coisas. Certo? Sim ou não? Então ele continua, versículo 7. Agora, pois, ponde-vos aqui, Samuel chamando, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Versículo 8.
Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. 9. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. 11. O Senhor enviou a Jerubaal, Gideão, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós, agora ele está falando dos dias dele, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Quem está entendendo? Em 2 capítulos e em 2 momentos, há um histórico da vida deles. Não é dizer, eu estava meditando nisso, né? Isso era, vamos dizer assim, Deus estava chegando a uma conclusão na vida daquela nação. Não era um momento isolado. Quando Deus disse: vocês me rejeitaram como Deus, como rei de vocês, Ele estava dizendo assim: eu tenho visto desde que chamei do Egito, que vocês realmente não querem. Vocês realmente me rejeitam. É só uma situação acontecer, uma coisa aparecer, então isso é a vida de vocês. Não é só agora. É isso que Deus está dizendo, mas nós vamos mais devagar, né? Essa conclusão, os 2 capítulos mostram de como Deus via aquela nação. E aqui eu quero dizer aos irmãos que a gente, quando está ouvindo a palavra, a gente tem que fazer a análise, claro, trazer primeiro para nós, né? Isso tem que acontecer, mas no sentido de que Deus está nos alertando e não nos condenando. Quem está entendendo? E também condena práticas em nós. Práticas, não é uma condenação final de que eu não te quero mais, que eu não, entendeu? Condenação de práticas e alerta, dizendo: olha aí, se tu entrar por esse caminho, vai ser como esse povo. Vocês estão entendendo? Aqui Deus vai falar, eu vou devagar, que o currículo deles, ou daquela nação, dos israelitas, era um currículo negativo. Muito embora Deus estivesse manifestando muita graça. Porque o currículo do mundo é negativo aos olhos de Deus. É totalmente reprovável. Mas Deus está falando com a igreja, nós hoje, e com a nação de Israel no passado. Ele está falando com alguém que recebeu graça. Com um povo que Deus se manifestou em favor deles. Que Deus deu condições a eles. Abençoou. Ajudou. Foi favorável. Desceu mesmo do céu para se manifestar. Sobretudo aquele povo lá. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Então a primeira coisa, Deus está dizendo: vocês, ali quando ele diz assim, Samuel, eles não rejeitaram a ti. Tu está vivo hoje, tu não estava ontem, se referindo ao passado, e nem vai estar amanhã, porque já estava até velho, né? Agora a mim eles me rejeitam desde aquele tempo. Não é a ti, isso aí é comigo, esse povo. Eles têm um histórico, um currículo negativo. Não foi um negócio que eles falharam hoje, um momento, não. Eles são isso aí. Outra coisa, Deus está dizendo: esse povo, neles há um histórico de inconstância, de falta de perseverança. Veja que Deus fala aqui de lutas, né? De inimigos se levantando. Mas também fala
de quando a coisa estava tudo bem, eles esqueceram o Senhor. Lembra que também no capítulo 8 diz: Deus colocou eles nessa terra e cedo esqueceram do Senhor. Ou seja, quando ficou bom, quando havia fartura, esqueceram o Senhor. Outra coisa, há um histórico, ele está dizendo, de falta de compromisso, que é até o que a Anne falou. Por causa dessa falta de compromisso, não foi gerado algo neles para suportar os momentos difíceis. A Anne falou aqui no culto passado. Pela falta do compromisso, não foi gerado, produzido, não houve certos frutos, não foram brotados, trabalhados neles, por falta do compromisso com Deus, de estar junto, de acompanhar, de fazer parte do que Deus estava chamando. Como eles não assumiram esse compromisso, olhe para cá, não foi gerado certos frutos que momentos exigiu deles, momentos difíceis ou momentos bons, exigiu deles, mas eles não tinham, por isso que naufragavam na fé nesses momentos. Veja que Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente, satisfeito. Isso ele está falando da sua vida com Deus, sem estar murmurando, reclamando. Aprendi a viver assim, nesse equilíbrio, tendo muito ou tendo pouco. Por quê? Paulo está dizendo, esses extremos são perigosos. Agora o Senhor, quando ele termina, ele diz assim, eu tudo posso. O que ele está dizendo? Eu tenho uma pregação antiga, que as pessoas usam esse texto, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu fiz uma pregação antiga no interior, eu gravei, está até num CD, que as pessoas usam isso só para pregar conquistas, para pregar grandes feitos. E Paulo não está falando só de grandes feitos, ele está dizendo de uma transformação, de algo que Deus trabalhou na vida deles, porque ele permitiu, de Paulo, que ele podia viver daquele jeito com Deus, intensamente com Deus, tanto tendo muito, numa grande prosperidade, como numa grande prova, de até falta do que comer, como ele diz. Até o presente momento, estamos aqui passando fome, não temos o que comer, não temos nem o que vestir. Então eles usam o texto só para dizer, eu tudo posso, como quem diz, eu posso conquistar, eu posso alcançar. Mas Paulo está dizendo, realmente, só que também eu aprendi o outro lado, porque o centro da vida dele, o foco era Deus, não eram essas coisas, certo? Sim ou não? Então, não faltava inconstância para aquela geração, para aquele povo, aquela nação. E olha, irmão, aqui eu não estou generalizando, vocês vão já ver já que tem um texto que nós vamos ler que mostra que nem Deus está generalizando. Mas olha que até hoje a nação de Israel insiste em ir para o Muro das Lamentações. E Deus libera graça sobre aquele povo, porque é uma promessa de Deus para eles. Mas se aceitassem o propósito de Deus, eles estariam muito mais seguros. Mas há uma certa segurança, né, que Deus o guarda por causa de promessas escatológicas que ainda vão se cumprir. E alguém pode se juntar aí, Vladimir Putin, com o Kim Jong-un da Coreia do Norte, com o da China, que eu esqueço o nome dele, pode se juntar as maiores potências, que não vai destruir, porque Deus não deixa. É Deus que não deixa, né? Pode o Biden, né, ganhar e querer até se unir, esse novo presidente americano, pode querer se unir até com a causa palestina lá, de Israel, que opera lá nos termos de Israel, pode se unir com os inimigos de Israel, vai dificultar, vai ser tempo difícil, vai, mas destruir não, porque é uma promessa de Deus. Nós vamos ver isso, se a gente não estiver mais vivo, Jesus demorar ainda a vir, mas as gerações vão ver que lá não vai ser nada destruído, como eles dizem que eles vão destruir Israel, porque bomba eles têm para destruir Israel, bomba eles têm. Agora Deus não deixa. E Deus não deixa como? Utilizando de vários meios, né? Então, eu falei de 3 coisas, né? Havia também um histórico de murmuração, reclamação, e sempre encantado com o mundo. E o que o mundo oferecia de muito encantador naquela época eram os deuses. E Israel vivia caindo na adoração
aos deuses desse mundo, aos cultos desse mundo, às coisas desse mundo. Israel vivia caindo, né? Era o que encantava da época, né? Era o que era moda, adoração a Baal, a Astarote, aos deuses que surgia a moda. Ontem eu disse para a Giovana, né, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Parece brincadeira, mas a gente faz leitura dessas coisas, né? A gente está assistindo lá um negócio lá, e eu vi um ator americano famoso com um pirulito na boca, um pirulito assim, só aquele palitinho para fora, e ele fazendo as coisas só com aquele pirulito. Eu disse: minha filha, no dia que tu vê alguém com esse pirulitinho assim na boca, que não é criança, é uma criança. É porque adere a modas. Porque um adulto sabe que um pirulito faz mal para a saúde, e nem tem costume, mas vê quem vê, se deixa muito levar pelo que vê. Nós somos uma geração muito fácil de ser influenciada. Surge uma moda aí de fazer o Trump, não sei o que lá, como era o Bump, aí todo mundo quer. Daqui a pouco, lá quase tudo. Surge uma moda de uma roupa, de uma coisa, sabe? A nossa geração, ela é muito pegajosa, assim, muito fácil de ser encantada. Eu disse: olha, minha filha, quando tu vê alguém, dizendo para a Giovana, aprende isso com teu pai, viu? É vaidade, é porque viu alguém, não é nada de vontade de chupar um pirulito, não. Pode escrever, eu disse para ela. É porque vê nos filmes hollywoodiano, o pirulito aqui, a pessoa sabe que faz mal, mas sabe o que é? É porque não cresceu, ainda é criança. Quem que usa esses pirulitinhos e gosta de docinho? Quem é? Não é criança? Porque quando tu vê um grandão, é uma criança grandona. Que aí quando vê, entendeu? Aí quer só entrar naquilo que viu. Na verdade não é uma necessidade, é só que quer entrar. E a gente tem que ter, eu disse, você tenha cuidado, dizendo para ela, porque Deus tem uma promessa na vida dela ser pastor. Eu digo, tem cuidado com modas. Por isso que muitas igrejas se perdem, porque moda, cria uma moda de cor, de não sei o que, de um jeito ou de outro, vê uma coisinha ali atrás, já está fazendo. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser assim. Ele tem que andar na direção de Deus. Ele não pode ser empurrado pelas modas, os costumes. Pastor, mas o que tem a ver um pirulito? Nada a ver. É só um sinal. É só um sinalzinho. Está entendendo? De que está sendo influenciado. De que ainda é influenciável. Pastor, o que é isso? Eu já andei com esse pirulito na boca. Por que não anda mais? É porque não gostava de pirulito. Gostava só de estar na moda. Não estou vendo ninguém com pirulito aqui. Tá bom? Amém? Esse comportamento reprovável de Israel. Tem irmão viajando aí, né? E aí vai, o pirulito é só um sinal. Esse comportamento reprovável de Israel, nós estamos lendo o Antigo Testamento, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 10. Aí eu quero que todo mundo vá. Ou vamos para lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. Não é assim, Pedro? E ele disse: não está entendendo nada. Eu só entendeu do pirulito ele. Tá bom? Tu pode ver, irmão, tu pode ver. Outro dia eu fui no shopping. Olha lá, irmão. Outro dia eu fui no shopping com a minha esposa, com a Franciane. A última vez foi nós dois, né? Só nós dois a última vez. Eu nem me lembro o dia, mas quando eu cheguei lá, eu encontrei os guardas, né? Claro, quem não vê um guarda, né? Quando eu olhei o guarda, é a mesma coisa dos guardas americanos. É ou não é? É a mesma coisa. Pode olhar em filme, documentário, algum recorte de jornal. O brasileiro é isso, irmão. Olha o nome das lojas. Olha o nome dos filhos. Jack. Irmão, nós somos pegajosos demais, irmão. E isso é ruim, porque tem certas coisas, como chupar um pirulito, que não é pecado, pode fazer mal para a saúde, né? Mas isso mostra uma vulnerabilidade que nós podemos ceder em outras coisas. Isso aponta para uma vulnerabilidade de vaidades, de imitações, de ser empurrado com essas coisas. Olha, isso é tão antigo na Bíblia, que está lá em Êxodo, para a gente não acompanhar a maioria.
não seguir, porque surge a moda, os atores e atrizes globais, né, começam a ditar as modas, os estilos, né, os estilistas demoníacos, inspirados pelo Satã. Aí começam a ditar, e o Satanás tem os estilistas e tem os garotos propaganda. Fala nisso, Anny. Tu quiser para mim ser o garoto propaganda da tua loja, viu? Tirar umas fotos. Estão rindo de mim aí, ó. Entendeu? Tirar umas fotos com aquela camisa. Agora tem que comprar uma GGG, porque tá. Que ela já comprou, já lutei, Jairão, mas todas apertam aqui no bucho. É um defeito que essas camisas têm, mas vai vir uma boa, viu? Então, o capeta tem os estilistas, mas ele tem os propagadores da moda. Está entendendo? Tem os que vão ditar a norma. Tem também as autoridades públicas constituídas que também vão dando base para essas coisas. O Obama vai começar a lutar lá, porque o Biden é amigo dele e eles compartilham da mesma ideia. De tudo que a nação vinha construindo, já vão começar a trabalhar contra. No Brasil agora, está sendo julgado, nesse momento, não está em pauta nesse momento ao vivo lá não, mas nesse momento está sendo julgado, por esses dias, não sei que dia é o prazo para dar resposta, para legalizar no Brasil a bigamia. Vocês estão entendendo? Se o cara quiser casar com duas mulheres, ou com um homem e uma mulher, o cara quer casar com uma mulher, mas ele também gosta de homem, aí ele casa também com homem, está sendo julgado agora. Vocês estão entendendo? E eles estão lá, apesar da lei dizer, a Constituição dizer, que a família brasileira, porque a Constituição Federal de 1988, ela rege os brasileiros, não os americanos. Ela é para o nosso país, é a lei maior. Só que no país tem uma lei maior do que a Constituição. Chama-se Gilmar Mendes, entendeu? Lewandowski, né? Ricardo Lewandowski. E aí vai. Os juízes do Supremo, eles estão acima da Constituição. Agora mesmo está mostrando aí. Porque na Constituição, esse artigo diz que o casamento no Brasil, a lei brasileira reconhece casamento como um homem e uma mulher. Mas no Brasil já tem juiz casando homem com homem, mulher com mulher. E agora vão aprovar a bigamia. O cara que é casado com a mulher, quer mais um homem, quer mais uma mulher, e ele vai. Já está agora. Então a Constituição diz, mas ele chega e reinterpreta. Agora mesmo eu estava ontem, esses 2 dias lendo o debate sobre a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Como é o nome deles? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? Do presidente lá e o do Senado, Alcolumbre, como é o nome dele? Davi Alcolumbre. Então, por trás, eles estão agindo para o Supremo decidir se eles podem ou não concorrer a uma reeleição. Só que a Constituição diz que é vedada. É vedada a possibilidade do candidato querer se candidatar de novo para um pleito subsequente, quer dizer, o que vem depois. Não pode. A Constituição é clara. Já tem 4 ministros dizendo que pode. E está um escândalo nesse país. Sabe o que disseram? Não, vedar, tem que estudar a palavra. Que é vedado não quer dizer que é proibido. Aí eu vi um jornalista dizendo, bora ver aqui no dicionário brasileiro que é vedado. É o que não é permitido, que é proibido. Está entendendo? Mas eles estão decidindo. Sabe o que é ruim para nós? É que qualquer garantia que a Constituição dá, não é a partir de agora, mas principalmente a partir de agora, nenhum de nós pode estar seguro com a lei. Por quê? Porque eles estão acima da lei. Irmão, se eles estão dizendo que pode o que a Constituição diz, claramente que não pode, imagina o que se faz com outras coisas. É por isso que se solta bandido, traficante. A lei diz, matar alguém, homicídio, 121 artigo, pena de 8 a 12 anos, eu acho que é assim, não sei. Eles pegam e soltam com 2 meses. Com 1 mês, 6 meses.
Por que que soltam? Porque eles estão acima da lei. Por quê? Se eles estão fazendo isso com a Constituição, irmão, que é a lei maior. Não existe uma lei na hierarquia da lei. A Constituição está no topo, rapidinho. Está no topo. Nem presidente, nem juiz do Supremo, ninguém, governador, prefeito. Não tem ninguém que está acima da Constituição. E ela tem que ser cumprida. E isso traz para nós segurança jurídica. Eu sei que eu tenho, que eu posso, ou que eu não posso alguma coisa, porque a lei diz que eu tenho, que eu não tenho, que eu posso, que eu não posso. À medida que a lei começa a ser quebrada, eu perco a segurança. E vira uma bagunça a nação. Não tem mais democracia, não tem mais segurança de nada. Porque eu posso ir, assumir uma conduta, fazer uma coisa, e diante do juiz, a lei dizendo, e o juiz diz não, mas essa palavra que e muda ao seu bel prazer. É o que está acontecendo no país. E acontece na igreja quando a gente muda a palavra. É por isso que Deus diz, olha, eu sei que ao longo do tempo vai nascer homem de um jeito, mulher de outro. Então, para que a minha igreja não fique na mão da ideia de um, não fique sendo guiada pela ideia de um homem de A ou de B, eu dou a minha palavra, e ela fica acima de tudo. Mas o diabo vem e usa aquele padre para dizer que a igreja tem mais autoridade do que a palavra. Porque a palavra foi dada pela igreja. Olha o argumento que ele usa. A igreja tem mais autoridade do que a palavra, por quê? Porque a palavra veio, surgiu porque a igreja deu. Portanto, se a igreja que deu a palavra, ele esqueceu, foi que a palavra veio por intermédio da igreja, mas a palavra veio de quem? De Deus. Então a palavra está acima da igreja. A Constituição está acima de todas as leis, de todos os cargos, autoridade, seja eleita e constituída pelo povo, porque a Constituição, ela nasceu do povo. E agora está sendo quebrada já por 4 ministros. E para vergonha nossa, o último indicado pelo próprio presidente já votou a favor. Votou a favor, diz que parcialmente pode ter reeleição para o Senado, mas não pode ter para a Câmara. A indicado entrou desse jeito já. E tu sabe quantos anos ele vai passar com essa cabeça dele lá, julgando esse país, essas coisas? 27 anos esse novo vai julgar, vai passar lá. Vocês estão entendendo como é a situação do país? A mudança que está tendo? Pois é. Então, não sei mais nem o que eu estava falando. 1 Coríntios 10, vamos lá. A gente tem que ser acordado, irmão. E eu ontem, quando eu li essas reportagens, eu me lembrava da igreja. Porque a garantia de culto, de pensamento, de você ter uma religião e professar essa religião, viver e até pregar, está na Constituição. De repente, esses que estão mudando hoje, lembra que eu falei do pirulitim? Esses que se deixam levar por essas coisas, amanhã pode estar quebrando alguma garantia que nós temos enquanto cristãos, interpretando texto. Porque o filósofo alemão, que Thomas Hobbes, que não sei quem, porque aí vai começar o nome dos filósofos juristas, que eu não lembro mais aqui, Kant, e tanto, aí começa, e aí taca na igreja, aí a perseguição começa. Pensa que não é assim? O país, irmão, está uma podridão, essa é a verdade. Outro dia eu vi um líder dizendo assim, nosso país melhorou. Em quê? Em quê? Para alguns há uma promessa de melhora, mas em que está melhorando? E nós temos, eu não estou aqui condenando ninguém, temos que orar pelas autoridades, temos que orar. Esse é o papel da igreja, orar mesmo, clamar. E eu faço isso para a glória de Deus. Peço mesmo. Mas aí quando eu vejo essas coisas, irmão, eu vejo, é um futuro, não que eu queira e nem esteja profetizando, mas eu vejo um futuro aterrorizante para a igreja. Porque o maior alvo de Satanás, irmão, não é Congresso Nacional, não é isso, aquilo outro, não. É a igreja. Satanás quer destruir a igreja do Senhor na terra. O mundo já é dele. Começaram a fechar a igreja aí, usando a desculpa da pandemia, né?
E aí começa, uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. O que será das gerações, ou mesmo da nossa? Ou mesmo da nossa. A Ana Paula Valadão está sendo agora processada porque falou alguma coisa, né? Do casamento gay, da união. E falou lá, já está sendo processada. Aí o Malafaia já bateu e disse, quer dizer que alguém prega na igreja, cadê a liberdade religiosa? Eu também não sou a favor do discurso de ódio, também não sou. Porque você não pode pregar contra uma conduta, por mais que seja pecaminosa, errada, de uma forma que incite ódio nas pessoas. A palavra precisa ser pregada para demonstrar, mostrar, pregar, por isso que é chamado pregar e ensinar. A reprovação de Deus com a conduta, mas o amor de Deus com aquela pessoa. O não que Deus dá à conduta. Deus não aprova, no seu reino Ele não aceita, mas Ele ama aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então o discurso de ódio, esse eu não posso aprovar. Inclusive tem um dos ministros do Supremo que falou sobre isso, sobre o crime de homofobia, transfobia, tanta coisa agora. LGBTQ, ABCD e não sei o que mais, menos e tanta coisa, né? Então ele diz, os pastores não estão obrigados a parar de pregar sobre certas condutas. Os pastores não estão, os pregadores que pregam a palavra e creem no seu Deus e têm sua Bíblia, eles não são obrigados a deixar de falar, pregar sobre determinados assuntos, não. Desde que o seu discurso não seja um discurso de ódio. Aí realmente está certo, porque um discurso de ódio não tem nem base na Bíblia, né? Vocês estão entendendo? É um discurso de esclarecimento da vontade de Deus. E naquele meu que eu fiz sobre esse assunto, eu até digo, não é crime, mas não entra no reino. Não só esse comportamento, mas outros nossos, que às vezes a gente quer só minimizar. Nós como ser humano, a gente quer só minimizar, mas que são tão graves aos olhos de Deus tanto quanto, né? Então, olha, falando da conduta do Antigo Testamento, não é só Samuel. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmão, rapidinho, tá? Eu sei que é um culto aqui, Deus quer instruir o seu povo, mas você tem liberdade. Tenha um cuidado para não termos a mente formada pelo mundo. Marcão um dia pregou aqui, o que eu também já tinha pregado, até falei nesse vídeo que eu falo sobre igrejas que estão batizando, né, e casando, esses casamentos e forma de casamento que Deus reprova. Tem um vídeo lá, eu falo no final. E Marcão até um dia pregou aqui sobre Romanos 1, né? Que tanto, não só os que praticam entram por essa condenação, mas também os que aprovam. Então a gente como igreja tem que ter cuidado, irmão. Tá bom? Eu fico triste quando eu vejo, às vezes, a gente cobra uma coisa e vem alguém e diz, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Irmão, isso é um discurso mundano, de falta de zelo, de amor por Deus, de conhecimento da palavra, de falta de sintonia com o coração de Deus. E numa interpretação fajuto da palavra, fraca da palavra, que alguns interpretam de qualquer jeito. Tinha até um pastor que dizia que existe um demônio chamado nada a ver. Nada a ver, né? Então Paulo diz que a sã doutrina, olha para cá, a sã doutrina, a doutrina de Deus, a doutrina do Senhor, ela é segundo a piedade. Pronto, já disse tudo. Ou seja, eu entendo a sã doutrina, eu interpreto a sã doutrina, eu vejo a sã doutrina quando eu quero viver uma vida de santo temor a Deus. Ela tanto produz isso, a vida de santo temor, como ela é vista e entendida por quem quer viver para Deus em santo temor a Deus. Quem não quer, interpreta relativamente, dando desconto. É assim, mas. Mas. Uma vez eu mandei numa transmissão há uns anos atrás, sobre servir a Deus, com essa intensidade que a gente serve, olha para cá. Aí teve uma pessoa que disse assim, pastor, eu acho que a nossa sociedade é muito corrida, não dá mais para viver desse jeito. Entendeu? Como os discípulos viviam intensamente o evangelho, não dá, pastor, eu já estou interpretando isso. Uma interpretação dessa é segundo a piedade. Eu posso até estar ocupado, mas eu posso viver essa vida intensa com Deus.
Eu posso estar de plantão, tem gente agora que talvez esteja de plantão ou viajando. Mas quem vive para Deus e ainda está nesse santo temor, está ligado no Senhor. O desejo, agora falando com o Jairon, esses dias, eu digo isso aqui para a glória de Deus, ele disse, pastor, é o trabalho dele, ele tem que viajar, passa 15 dias. E eu acho interessante, Yara, que tu não vai te chatear com isso que eu vou dizer aqui, e nem Benjamin, que está até dormindo, é que ele disse, pastor, eu estou orando, porque Sueli teve uma revelação, e eu mandei para ele, né? E quando eu falei, ele mandou um áudio para mim de 9 minutos. E eu ouvi todinho. Eu terminei de jantar, peguei o celular, fui lá para o quarto, botei aqui, fiquei ouvindo todinho. Aí eu disse para ele, Jairon, ouvi teu áudio todo. Eita desafio, mas ouvia. Então ele dizendo, pastor, eu fico aqui, mas eu sinto falta de estar com os irmãos, junto. Então eu orei por mim, porque eu quero tomar uma decisão. Porque o trabalho é lá, e para estar aqui tem que largar, e é o sustento. E engraçado é que o Sueli não está sabendo de nada. Está preocupado é com o Bonhoeffer, é com a Rebeca, né? E com o Ítalo, né? E tal. Mas ela sonhou e Deus dizia como era. Olha para cá. Deus dizia como era. Que assim como. Tá vendo? Dizia para Yara, né? Alguém dizendo para Yara. Quem é que dizia? Era uma voz, como era? Uma pessoa dizendo assim para Yara, né? A Yara, é porque ela é mulher, viu, Gerão? Porque esses assuntos eu sei que é de liderança, né? Mas porque ela é mulher, está conversando com a tua esposa, né? E ela está vendo lá e dizia assim, como era que dizia? Rapidinho. Ai, ai, ai. Que nem a Michele, meia hora depois que sonha, não lembra mais nadinha. Aí dizia, Yara, né? Assim como eu não deixo faltar comida, né? Não deixei faltar comida. Nunca deixo, né? Faltar comida na casa do pastor George. Na tua também não vai faltar. Olha que palavra. Yara, assim como eu nunca deixei faltar comida na casa do pastor George, também na tua não vou deixar faltar. Aí eu mandei para o Jairon. Aí ele disse, pastor, estou aqui, corajando aqui, porque para sair daqui tudo. Em nenhum momento ele disse que eu estou com saudade da mulher, do Benjamin, em nenhum momento. Eu sei que ele sente, mas o discurso dele era com relação a Deus. Entendeu o que eu quero dizer? É porque o Senhor chamou. Eu já até conversei com a Yara. Yara, o Senhor nos chamou, a obra está aí. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, alguém que está agora, se for para a lógica, não decide assim. Mas se andar segundo o temor de Deus, segundo a piedade, vai se inquietar. Por quê? Porque mesmo não está pecando, porque está lá, não é passeando, está lá fazendo, adquirido o sustento dele. Sim ou não? Tem que viajar, ele trabalha lá. Se fosse aqui, ele estava trabalhando aqui. Mas o temor de Deus conduz o homem e dá uma interpretação da palavra. Mas se está relaxado, a interpretação é outra. Pastor, o mundo está corrido. Talvez ele estava até dizendo assim, eu acho que o meu ministério é fazer culto online. Os irmãos vão e eu fico daqui. Deixa a Yara lá organizando as coisas. Desde quando ela prega, né? Então eu estou só brincando. Mas a interpretação seria, tá entendendo? Porque não há o temor, o desejo de viver para Deus. Não há isso dominando. E olha para cá. E é o domínio disso no coração que me faz ter a interpretação correta das Escrituras. Ela é segundo a piedade. Está relaxado, não tem mais prazer em Deus, começa a interpretar tudo diferente. E é por isso que a gente vê essa aberração aí. É por isso que a gente vê essas coisas. E Deus está nos chamando. Agora vamos voltar aqui para as Escrituras. O histórico. Eu já quero encerrar. Nem vai dar para encerrar tudo. Viu, Ania? A Ania já foi até embora, que eu não terminei. Então vamos embora. 1 Coríntios 10. Versículo 1. Vamos acompanhar. 1 Coríntios 10. Nunca esqueçam desse texto. Porque aí também, aqui há o principal sentido do Antigo Testamento para o cristão do Novo.
o cristão da nova aliança. Aqui é um dos principais sentidos de Deus ter deixado as escrituras antigas para nós. Um dos. Mas Deus tinha que deixar. Tinha não, irmão. Sempre a gente tem que corrigir. Deus quis deixar registrado, desde a sua criação, como ele se relacionou, as bases de tudo, para nós vivermos a nova aliança. Então vamos ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Está falando de que aqui? Alô, está falando de que aqui? Israel, saindo do Egito, a nuvem, passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Isso aqui é uma linguagem figurada. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, que era o maná, né? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Já viu isso aqui? A pedra seguia. A pedra não derramava água para eles beberem no deserto. Essa pedra seguia. Já vi estudiosos da Bíblia dizer que essa pedra seguia eles. Literalmente. Uma pedra. Pastor, como é isso? Marcos vai explicar. Então vamos lá. Onde eu parei? 5. Entretanto, Deus não se agradou. Olha aqui começa, irmão. Finalzinho. E a pedra era Cristo. É claro que isso aqui também, esse finalzinho, a pedra era Cristo, é o simbolismo dela para nós. Porque eles não tinham Cristo revelado ainda no Antigo Testamento. Onde Cristo veio se revelar à humanidade? No Novo Testamento. Ele nasce onde? De uma virgem, né? Em Nazaré da Galileia, aquela coisa toda, né? Aquela história toda que a gente já sabe. Mas essa pedra era Cristo, que é o sentido simbólico, figurado. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha, ele vai dizer, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Acompanhe, versículo 6. A fim de que não, ele vai falar dos pecados, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Cobiça, primeiro, que matou muita gente. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Idolatria. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Moralidade. Se prostituíram lá, né? 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. De novo, versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas. Olha lá, irmão. E foram escritas para quê? Para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele que pensa que está em pé. Veja a conexão lá. Lá nós falamos de quê? De um histórico do povo, não era? Quando Deus diz, eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram, Deus estava fazendo um resumo do que eles viveram a vida inteira. E Paulo agora aqui também, escrevendo aos Coríntios, ele faz o mesmo histórico, até maior, citando os pecados que matavam milhares de pessoas, quando a praga vinha, quando a maldição vinha, mandada pelo próprio Deus, certo? Então Deus está dizendo, olha, ele mais uma vez fizeram, e Deus está fazendo um resumo, e isso mostra que eles nunca me quiseram como rei deles. Aí eu quero só trazer a lição que a gente tira. Primeiro, na cabeça daquele povo nunca entrou isso de ser governado por Deus. É como, porque nunca trabalharam a fé, querem sempre ser governados por alguém que vê, anda pelo que vê. Paulo diz no Novo Testamento, nós devemos andar por fé e não por vista. Outra coisa, eles eram sem fé. Para eles Deus era uma espécie de ficção, uma historinha. É correto dizer uma abstração ou um ser abstrato? E não concreto, real, que existe desde a eternidade e vai existir de eternidade a eternidade, e que estava ali presente, muito embora não visto com os olhos,
E que era até uma geração que Deus se revelou muito mais do que para nós, no sentido de olho, não no sentido de graça. A graça para a igreja é incomparável, porque nós conseguimos andar sem ver, exceto alguns que estão vendo o mundo espiritual, mas isso não dá base para a fé. Eles creram antes de ver. Agora imagine essa geração que via, se não tivesse visto nada, que vira o mar se abrir, coluna de nuvem, de fogo, aquelas 10 pragas no Egito, o anjo destruidor matando os primogênitos do Egito, matou filho até de quem estava preso. Saraiva, praga, piolho. O rio Nilo, que era adorado pelos egípcios como um deus, se transformou em sangue e foram cavar poços para beber água. As vacas do Egito, bois, animais, gados, que eram adorados pelos egípcios, que eram as coisas mais lindas que podia existir, tudo cheio de úlcera, da noite para o dia. Eles viram a mão de Deus, o maná cair do céu, a pedra espiritual que os seguia, mesmo assim não trabalharam a fé deles. Quem está entendendo até aqui? Então olha aqui, quero encerrar. Não conseguem descansar o coração na liderança de Deus, nos cuidados de Deus. Lembra no Novo Testamento, aquele homem que ele começou a plantar e a colheita dele deu muita coisa. Ele pegou, mandou quebrar, derrubar os galpões, fez maior, encheu de trigo, de tanta coisa. Aí sim, ele pôde sentar na porta da casa dele, botar os pés na cadeira e dizer assim: alma, descansa, alegra-te, porque tu tens em abundância e tens para muito tempo. Isso ali mostra alguém que só consegue descansar quando tem e tem de sobra. Quando tem e tem recurso humano à disposição. Se não vê, não descansa. Isso é falta de fé. E Deus estava vendo isso em Israel. Nunca conseguiram trabalhar isso. Mesmo com os exemplos dos pais, dos avós, das gerações passadas. Para eles eu sou uma ficção, uma historinha que eles leem. Mas eles não se apoiam em mim. Eles não confiam em mim. Eles não andam, não vivem para mim. Não, para eles eu não posso fazer nada. Continuando. Não descansa o coração no meu governo. Como Jairão falou, a coisa aperta, o desespero vem, né? Não sabem o que é ser cuidado por mim. E também não sabem o que é minha misericórdia. Porque também quem não conhece Deus não conhece a sua misericórdia. Porque Ele não é só justiça, Ele é amor e é misericórdia. Ele também perdoa, Ele também ajuda. Um dia desse, hoje eu falei aqui, orando aqui pelos que vieram. Porque Deus um dia desse usou uma pessoa para dizer: olha, o Senhor insiste contigo. E eu entendi muito bem o que Ele queria dizer. Eu sei muito bem o que Ele queria falar comigo. Ele insiste contigo. E eu sempre, quando eu oro, eu digo assim para Deus: Senhor, insiste comigo, não desiste de mim. Eu oro muito assim: não me rejeita como rejeitaste a Saul. E dele tirou o seu amor e a sua misericórdia. E até alguém, quando foi orar por ele, Deus diz: não ora, porque eu não quero mais ouvir esse nome. E eu disse: Senhor, insiste comigo, porque eu quero. Tem coisas que eu não posso, mas eu quero. Eu estou declarando para ti que eu quero. Toma minha vida. Eu digo assim: Senhor, faz de mim como fosse assim um robô, e toma o controle, tira toda a minha vontade, e que só a tua prevaleça na minha vida. Só, eu te dou liberdade. Não quero nem saber o que vou sofrer, desde que tu me ajude a passar pelo que eu vou passar. Eu digo isso muito para Deus, muito mesmo, não é só uma vez, duas não. E Ele é testemunha. Pergunte-me aí se Ele não vai te responder. Está entendendo? E Deus está dizendo aqui, essa geração, ó, não sabe o que é ser cuidado por mim. O cuidado de Deus, irmão, não é só quando a gente está bem, não. Sabe o que é um pai? Eu disse outro dia para a Célia que ela chegou, quando ela entra, falta rasgar a Rebeca em cima, pegando para cá, pega para cá, em cima. Mas na hora, agora pode dizer que ela está pequenininha, ela não vai ficar com vergonha, né? Mas na hora que faz o número 2, Rebeca, pega a sua Rebeca.
Está entendendo? É assim ou não é? Entrega, chama a mãe. E não pega, vai fazendo assim. Está entendendo? Então, os pais, pode ver, a gente é amigo, mas de vez em quando alguém diz: pastor, estou aqui com minha filha no hospital. Você não está lá, mas a mãe está lá, o pai está lá. A gente está trabalhando, mas está ligando, a mãe está. É verdade ou não? Sim ou não? Então não é só no momento de ir ao shopping, de se alegrar, de comer junto, não. É também na hora que alguém fraqueja. É o filho que, às vezes, nós estamos chamando de bandido, mas a mãe está chorando lá, na porta. Meu filho. É verdade ou não? Sim ou não? Um dia eu ia subindo aqui para a delegacia. Isso me tocou, irmão. A gente precisa ver essas coisas, para a gente entender mais o coração de Deus. E nós somos cristãos. Eu ia saindo aqui, a delegacia é para ali, né? Mas a igreja é lá na avenida, mais embaixo. E eu saí mais cedo, o culto, de tardezinha, umas 4h30. Peguei a Bíblia, botei debaixo do braço. Não tinha tablet. E saí. Quando eu saí, quase em frente ao Eletro Mateus, estava uma multidão de gente. E aquele alvoroço, eu disseram assim: pegaram um assaltante ali, um ladrão, sei lá o quê. Estão matando lá o cara. Aí eu cheguei, irmão. Quando eu encostei, de longe eu vi aquele lavrado de sangue, espirrado, mas era muito. E ele no chão só agonizando, e vinha um e chute, e vinha outro e porrada, e era chutão na cabeça. E aí, meu amigo, teve um, quando eu cheguei, teve um que foi filmar, e um dos bichos que estava lá disse logo: tu vai filmar pra quê? Foram em cima. Tu quer mostrar pra quem? Quase dando o cara já, porque o cara estava filmando. Aí chegou até um colega nosso que é faixa preta karatê, e vem com o celular. Eu corri, peguei ele: não filma que já estão quase para bater em gente aí. E o cara lá no chão. Eu liguei para a delegacia. Aí eu digo: rapaz, está acontecendo aqui um negócio, um cara que assaltou uma mulher e pegaram ele, estão matando aqui. Vocês estão sabendo? Não, depois está aqui. Aqui ninguém pode fazer nada, só vocês mesmo. E aí eu tinha que sair, irmão, sair daquele lavrado de sangue, sair. Aí quando deu segunda ou terça-feira, eu estava de serviço na delegacia. Chegou uma senhora de saia, toda dessas assembleiana mesmo, estilo. Não sei se era assembleiana, mas crente. Mas era aquele choro, irmão, aquele choro de alguém que está quase morrendo de chorar, passando mal. E ela vinha, irmão, ficava passando a mão na moto dele. Porque quando pegaram, ele estava de moto. Não sei nem se era dele, acho que era dele. E ela dizia: meu filho, e se acabando de chorar, e passava a mão na moto. É difícil a gente entender isso, né? Mas ela entendia o que ela estava fazendo. E Deus também entende. Deus aprova o assalto, o roubo? Não. Mas o amor dele é diferente. E eu vi aquela mãe, irmão, chorando, querendo. E a moto estava assim por trás. Ela não conseguia, ela se debruçava, se acabando de chorar, passando a mão ali, ó. Está entendendo? Isso é para mostrar que, se for uma mulher sincera, vai até saber que o filho estava errado. Não aprova a justiça feita pelo homem ali na hora, né? O justiceiro. Mas o amor leva a cuidar. Se ele tivesse vivo, todo cheio de bala, porque atiraram nele, ela estava no hospital, sei onde for, ela estava com ele. Você nunca e nem eu vamos entender isso, porque esse amor Deus colocou no coração dela, é diferente de qualquer outro. Nem o pai talvez tenha isso. E tem pai que tem algo, e tem algo do pai que também não tem na mãe. Quando um sobrinho meu morreu de acidente de moto, uma caçamba passou por cima dele, você não via uma lágrima nos olhos do meu tio. E todo mundo chorando. Eu vim chorar em casa, comendo uma pizza, quando eu me lembrei dele, porque ele foi se despedir de mim. Eu não sabia. E ele me ligou de manhã. Eu fui para uma reunião na delegacia de tarde, mas de manhã eu estava, ele chegou e buzinou a motinha. E eu estava no celular, no telefone sem fio, daqueles fixos que tinham sem fio. E eu disse: Dudu, entra, Dudu, que eu estou aqui no telefone. Virei as costas, pensei, quando eu terminei, cadê ele? Não estava. No final do dia eu recebi a notícia que ele tinha morrido. Eu ainda vi ele. E aí, não teve uma lágrima nos olhos do meu tio. Ele não entrou para ver ele no caixão, ele não entrou no cemitério, ficou lá fora. E a mulher dele, a tia Francisca, e outro diziam: Luiz, entra, vai ver teu filho. Não, sentado. Quem olha, diz o quê?
Talvez não tenha amor como a mãe que está acabando de chorar, não é assim? Meu amigo, dias depois, ele quase se muda para o cemitério. Hein? Foi obrigado a gente a arrancar ele de lá. Ele não queria sair de lá. E fazia tudo. Eu corto, deixa que eu corto depois. E fazia, arrumava, e construía. Ele foi construir tudo. Com a colherzinha de pedreiro, cavava, cuidando, entendeu? Lá do filho. Isso aí quem que entende, irmão? Hein? Quem que entende essas coisas? E todo mundo já até, aquilo já passando, aquela coisa maior, aquela crise. E ele atrás. O sentimento se manifestando dessa forma é pai. Entendendo? Então, tem gente que pensa que Deus só cuida da gente quando a gente está bem. Que o amor dele, a misericórdia dele, só está se manifestando na nossa vida quando a gente está bem. Quando a gente está alegre, orando, no óleo, que nem diz a Concita. Mas ele é amor, quando a gente também cai, quando a gente escorrega, tropeça, esfria, ele está insistindo com a gente. Às vezes até a gente que é servo dele, não, abandona. Mas ele insiste, porque ele é pai. E isso precisa conhecer o Senhor. Se a gente não conhecer, a gente mesmo desiste, enoja da gente. Deus não me quer mais, não dá mais certo. Quanta gente, como Jairão até pregou isso, eu não consigo. Quanta gente não desistiu. Quanta gente não perdeu a força de caminhar, porque se achava indigno. Está entendendo? Eu só sou indigno quando ele disser que eu sou. Eu só posso desistir de alguma coisa se ele mandar eu desistir. Israel não conhecia isso, porque a sua falta de compromisso o impedia de conhecer Deus de verdade. Vocês estão entendendo? Por eles não andarem com Deus, ou por exemplo, quem assistiu ali a pregação ontem, que estava ali ouvindo a pregação, aprendendo a compartilhar a experiência. Eu sei que às vezes alguém está impedido de ir. Mas essas experiências fazem a gente crescer, ajudam a gente a se animar. E a gente vai conhecendo Deus com as nossas experiências, como o Jairão pregou, que Davi tinha suas experiências com Deus. Mas também eu aprendo quando eu vejo as experiências de Deus com meu irmão, com a minha irmã, lá no topo e também lá embaixo. Aí, ó, nunca se permitiram ser treinados nisso. Não permitiram o Senhor ensinar isso para eles, se revelar a eles. Paulo tem uma experiência que ele diz assim: olha, vocês sabem a experiência que eu tive na Ásia. Foi tão difícil que nós já tínhamos a sentença de morte para nós mesmos. E em outras palavras, ele estava dizendo assim: nós tínhamos certeza que a gente ia morrer. Não dava mais, a gente não tinha força mais, ele não diz o que era. Aí é bom que a gente tira exemplo para todas as áreas da vida da gente, né? Então, aquela situação, eu tinha certeza que ia me matar. Mas Deus, que ressuscita os mortos, foi lá e me tirou daquela situação, para eu entender que o poder está nele. Aí também a gente entende o amor dele, a misericórdia dele, e que ele, uma vez, aquilo que Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. Se eu aceitei o chamado, se eu ando com ele, ele está comigo. E ele não está só quando eu estou sorrindo, não. Quem está entendendo? E isso é quem conhece o Senhor. Quem não conhece, o diabo engana. A pessoa mesmo se engana. E Deus está dizendo: eu já conheço esse povo, é Israel. Isso não é a primeira vez que vocês estão fazendo. Isso é desde que eu tirei do Egito. É desde o início. E aí o que é que Paulo vai dizer? Deus não se agradou da maioria deles. Aí eu continuo aqui dizendo, ó, tem até um texto de Hebreus, ou sair depois eu mando, se você quiser, ó. Olha que o escritor aos Hebreus diz, verso capítulo 13. Ouça aí para ser ligeiro. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes,
Porque ele disse, o Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer, tenhamos coragem, ousadia de dizer, o quê? O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Que palavra, né? Ó, não te desampararei, não te deixarei, não vou te deixar, não vou te desamparar. O salmista diz: se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. É um amor que está acima de tudo. A gente vê alguém cair, mas Deus viu antes o peso que carregava. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele não está dando base para a gente fazer o que quer com essa desculpa, mas Ele está mostrando uma realidade para nós. Que isso mata muitos homens e mulheres de Deus. Sou indigno. Aí, ó, a fé faltava porque faltou envolvimento com Deus daquela geração. Deus nos aconselha a procurarmos sermos treinados, porque as situações vão vir para a nossa vida que vai exigir fé, equilíbrio, submissão e valores e virtudes espirituais que eu não aprendo lendo, que eu não aprendo numa academia, eu aprendo vivendo. É claro que também lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas aprendo convivendo, vivendo, tendo experiência, vendo. Quantas vezes Deus fala coisas contigo, irmão? Comigo, fala aqui na igreja. E às vezes sem falar a gente percebe que as coisas vão, como Deus lida, e isso vai acrescentando experiência. Sim ou não? Não aprenderam a confiar nem no líder espiritual, talvez porque viram as falhas de Samuel. Quem sabe eles conheciam que Samuel se enganou lá quando olhou Eliabe. Quem sabe que quando eles olhavam Samuel, olha para cá, quando eles olhavam o pastor deles, quando eles olhavam o líder deles, a memória já vinha. Olha a besteira que ele fez de botar os dois filhos dele para ser juiz lá, os dois corruptos. Olha que ele se enganou. Talvez quando eles olhavam, a mente deles já trabalhava sempre o aspecto negativo. E não aprenderam a confiar no seu líder, que ensinava eles a confiar no Senhor. Tal como hoje o teu líder está te ensinando a confiar no Senhor. Samuel ensinava: é o Senhor, Ele está conosco, vai nos ajudar, está na nossa frente, Naás, seja quem for, assim como Ele matou alguns que se levantaram contra nós, destruiu o exército, Ele vai fazer do mesmo jeito. Não ouviram mais. Queremos é um rei. Eram negligentes na busca, não cavaram para buscar mais, conhecer Deus mais em profundidade. Aí eu, lembrando isso aqui, eu anotei e me lembrei que quando Jesus vai falar da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, Mateus fala e Lucas também fala no capítulo 6. E o texto de Lucas, ele acrescenta uma palavra interessante que Mateus não fala. A palavra cavar. Cavar. Olha o que Lucas fala. Lucas 6,47. Depois eu te passo, para a gente ganhar tempo. Qualquer que venha a mim, Jesus falando, e ouve minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou. Mateus não diz, Lucas diz, e cavou. E abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, mas não pôde abalar. Por quê, irmão? Porque estava fundada sobre a rocha, e bem fundada. Cavou bem fundo. A palavra cavar fala buscar profundidade dos seus alicerces. Buscar profundidade no seu alicerce espiritual. Se firmar, se fundamentar mais profundo. Lembra lá da parábola da semente? Que a semente, quando bateu em solo rochoso, ela brotou rápido, mas quando veio o calor, logo matou a planta. Aí Jesus vai explicar
ainda no mesmo capítulo 13 de Mateus, Jesus vai dizer: são pessoas que quando ouvem a palavra, recebem com alegria. Eita, fico no óleo. Mas vindo a perseguição por causa da palavra, como não tem raiz, seca, murcha, se acaba. Perseguição, luta, e vem por causa da palavra. Da palavra que Deus está plantando em nós, em ti. Aponte para o teu irmão, em ti Ele está plantando uma palavra hoje. E faz muitos anos que Ele vem plantando. E é por causa disso que vem as lutas. E a gente não é mais esquecido no mundo. Parece que o mundo agora não esquece mais da gente. Onde a gente vai é coisa contra a gente, é uma coisinha ou outra. Se não tiver olhos espirituais, pensa que é por acaso e se atrapalha. Mas eu disse que ia encerrar, né? O medo, murmuração, o fácil desequilíbrio. Olha para cá. O medo, murmuração, o fácil desequilíbrio, a inclinação para o erro, a obstinação. Isso fazia com que os israelitas tomassem decisões fora da vontade de Deus. Na visão deles, era que a decisão que eles estavam tomando era justificável por causa das circunstâncias. Samuel está velho, os filhos são corruptos, e tem um rei. As nações que estão aí, fortes, têm rei. Por que brotavam esses pensamentos neles? Porque não tinham profundidade, não pensavam como Deus, não via como Deus. Por isso que eu digo, tenha cuidado com o veneno. Tenha cuidado com o que você ouve, porque às vezes uma palavra que é certinha, a pintura está correta, mas está fluindo de alguém que não tem profundidade, não cavou. Analisa superficialmente uma situação, é verdade, olha aí, ó. E a visão deles, vê que se a gente ler só até o 8, a gente vai entender que eles estão pedindo o rei por quê? Estão pedindo o rei por causa daquilo, teve falha. Mas o que estava lá no fundo? Era uma falta de vida com Deus. Às vezes alguém está reclamando de alguma situação, está achando obstáculo em tudo. Não, não é nada disso não, irmão. É falta de vida com Deus. Ah, pastor, é ruim, está aí a dedinho. Com 86 anos, 15 AVC já tinha tido, quase não andava, e até se zangava quando a gente não ia na casa dela buscar ela para vir para a igreja. Está entendendo? Eu vi agora uma reportagem, quase eu mandava para vocês. Uma jovem que morava na Coreia do Norte, ainda é viva, e aceitou Jesus, conheceu Jesus, e lá não se pode adorar. Ela quis ir embora, e ela disse: fiquei dividida, está lá no Gospel Prime. Eu tinha que largar tudo para ir viver para Ele. Ela sentiu o chamado, e ela disse: eu tenho que largar minha família, tudo que eu mais amo, como a Débora até pregou ontem, tudo que a pessoa até mesmo, ela mesma conquistou. E ela disse: eu tive que tomar essa decisão para eu poder me congregar, para eu poder tocar para frente esse negócio. E a gente não rompe, irmão. No mesmo bairro a gente não rompe. E ela querendo fugir do país para ter liberdade para adorar a Deus. E às vezes, irmão, a gente bota tanta desculpa. Não é nada disso, irmão. Isso aqui é como os anciãos. São coisas que apresentam. Se a gente não tiver visão espiritual, a gente cai nisso. A gente acredita nessa pintura. É falta de vida com Deus. É falta de se envolver com Deus. É falta de crescimento espiritual, de fé, de espiritualidade para romper. Está aqui o exemplo, a palavra mostrando para nós. O histórico deles mostrava e denunciava eles. Ou os denunciava. Vive desse jeito. Isso é só mais uma vez. Isso aqui não é um erro que alguém tropeçou e caiu, não. Eles são assim. Essa geração herda isso. A gente tem que estar o tempo todo vendo, irmão, qual é a nossa falha, a inconstância. A gente tem que estar, como Paulo diz, examinando a nós mesmos. O que é? Eu sou atraído por isso, por aquilo, inconstância. Nós temos que focar nossas orações e a nossa guerra nisso. Essa geração não focou. Por isso que ficava. A vida deles, aqui é o mais triste. Muitas vezes, ou a vida deles entristecia o Senhor, ao invés de dar alegria ao Senhor. E o que é que Deus diz? Pela boca de Josué e Caleb, de Caleb lá, quando disseram: a terra é de gigante, é muito difícil de conquistar esse negócio. O povo disse: nós viemos aqui foi para morrer. Caleb se levantou e disse o quê?
Se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra. Mata o gigante e nós vamos tomar posse. Tomaram ou não tomaram posse da terra? Tomaram ou não tomaram posse da terra? Cadê o gigante? Cadê os gigantes que estavam lá? Todos morreram. Davi disse: eu vou logo matar um aqui para vocês verem como é fácil. Se o Senhor tiver na vida da gente. Daqui a pouco os soldados de Davi estavam matando gigante. E a funda que o Jairão falou, tem um texto lá em Juízes que tinham 600, era 700 homens de uma tribo de Israel, que eram canhotos, que cortavam fio de cabelo com a funda. Imagina se eram bons. Tchá! Cortava o fio do cabelo. Imagina o calor do oi. Isso é lá na frente, né? Agora olha para cá. Isso é antes, né? Davi já era, na verdade, Juiz é antes de Davi, né? Então, a falta de fé, a falta disso aí, não levaram eles a aprender a confiar no Senhor. O histórico que Samuel fez, ou faz, para nós hoje, era para mostrar a ingratidão, a incredulidade, a falta de compromisso com Deus daquela geração. O histórico é para mostrar que essa decisão de rejeitar o Senhor e o ministério e o chamado não era de agora, era de muito tempo. Era um povo de dura cerviz que se recusava a aprender com o Senhor. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Ficaram prostrados no deserto. Promessa alguma de Deus se cumpriu na vida deles. Nunca experimentaram as promessas de Deus. Pastor só pregou coisa ruim, vou pregar coisa boa agora. Pega o inverso de tudo isso e está pregado já a pregação. Pega o inverso de tudo isso, é o que Deus quer para nós. Pronto, fique de pé. Inverte. Olha aqui, já falei aqui, ninguém tem fé botando força. Eu vou botar agora é para ter fé, meu amigo. Não. Isso é algo que brota. E brota de quê? Da comunhão, do compromisso, de acompanhar, de estar junto. Vocês estão entendendo? E vai pegando pancada aqui, amanhã se arrebenta, amanhã, depois da manhã está em pé, e a gente vai, Deus vai aperfeiçoando até a gente caminhar só de pé, sem mais cair, sem mais tropeçar. Mas se não tiver, por isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, novo convertido não serve para liderar. Por quê? Mas é um homem de Deus, rapaz, ora, é um jovem, é um homem que busca. Não, Timóteo, mas precisa ter experiência. Precisa ter experiência. Se vai ser dia que ele vai ficar com a cabeça tão rodada, a poeira, é tanto problema na cabeça dele, que se ele não tiver experiência com Deus, ele não sai de lá, ele volta. Quando Davi bateu diante do gigante, Saul disse: não dá para ti, rapaz, você é um cababão de guerra. Isso é desde menino que eles são lutadores. Está pensando que é aqueles gigantes mongolzão que a gente vê aí, como o ucraniano lá, que tem 2,52 m, que é todo mongolzão? Não, era homem ligeiro, era homem de guerra valente, forte. Não era mongol não, andar com aquelas pernonas assim não. Não era aqueles bonecos de Olinda lá não, que você vê lá. Não era assim não, era homem forte, ligeiro, andava com o escudo todo coberto. Aí Saul disse: tu acha que tu vai vencer, rapaz? Mas eu vou te dar uma ajuda. Davi disse: mas eu vou. Pois Saul disse: pois eu vou te dar uma ajudazinha. Pega aqui minha armadura. Veste aqui a armadura nele. Meteram a armadura nele, botaram tudo. Davi ficava. Isso agora piorou. Esse homem já é assim, agora eu desse jeito. Nem correr pode, né? Aí Saul disse, aí ele tira tudo e Saul disse: Davi, tu não pode vencer. Ele disse: olha, rei, eu estava garoto, apresentando as ovelhas do meu pai. Estava lá, aí vinha um leão e pegava uma. E eu corri e tomava dele. E aí ele conta lá. E o leão teve uma vez que se virou. Eu agarrei ele pela juba e matei. Irmão, pegar um leão pela juba. Também teve o urso. Do jeito que Deus fez aos leões e aos ursos, Deus vai fazer do mesmo jeito com esse incircunciso filisteu. Por que ele diz isso, irmão?
Ele botou força para ter fé. Meu amigo, agora eu vou ter fé, porque Deus quer. Não. Aquilo brotava pelas suas experiências que ele tinha visto Deus fazer. Como o Jairão pregou, estou aqui repregando. E tu está pensando que foi que nem os filmes, que vê um gigante enorme. Aí o gigante joga uma lança dele, aí Davi corre para trás de uma pedra e fica correndo. Não. Lê o texto. Quando ele veio, ele foi para frente da linha de batalha, lá vem um gigante. O gigante começou a caçoar dele. Por acaso eu sou um cachorro para te vir aqui com um pau, que era o cajado, e com a funda e pedra? Ele disse: hoje tu vai ver que Deus dá vitória não é pela espada, não é pela lança, porque a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Na hora que o gigante falou, a Bíblia diz que Davi correu na direção dele. Olha o texto, capítulo 17, não sei o versículo. Ele não ficou se escondendo não. Talvez ele disse assim: se eu ficar aqui vendo essa conversa, ele pode me arrebentar. Porque o demônio gosta dessas conversas. Quando ele olhou, ele correu para cima do gigante. Eu acredito que era, coisando aqui, eu não sei se ele era canhoto, e coisando e jogando. E o Espírito de Deus: deixa comigo, só joga. E ele não escolheu pedra carequenta, que talvez se fosse um de nós, ia procurar pedra de ponta, né? Rapaz, a pedra de ponta vai arranhar mais ele. Pegou pedra lisa. Eu sei que a pedra lisa, ela tem também, né, a questão de não ter resistência no vento. Mas por outro lado ele estava dizendo: eu vou só jogar essa pedra, quem vai derrubar o gigante é o Senhor. E ele saiu correndo, irmão, esse texto chega a arrepia a gente. Ele sai correndo para cima do gigante. E sai arrancando e tum! E a Bíblia diz que a pedra cravou, entrou na testa dele, e ele cai para trás. E ele pega o gigante e depois vai embora, não é assim? Ele joga e vai embora. O que ele faz? Corta o pescoço e sai levando a cabeça. Imagina que a cabeça dele acho que era desse tamanho. Saiu levando a cabeça dele. Saul olhou de longe e disse: quem é o pai desse garoto? Por quê? De onde? Na ideia dele, quem que ensinou essa coragem para esse garoto? Quem será que treinou esse garoto? De onde esse garoto extraiu isso aí tudinho? E ele não sabia aquilo que Jesus disse. Quando disseram: de onde vêm esses milagres? E esse ensino tão profundo dele? Esse ensino não é meu, vem daquele que me enviou. Vem lá de cima, é ele que capacita a gente. E não tem fraco, analfabeto, não tem isso. Se tiver vida com Deus, ele treina, ele ensina, ele capacita. Se aceitarmos. Ontem, irmão, vou dizer aqui para a glória de Deus: que palavra, Jairão? Eu guardei ela para te botar em algum lugar. Tu não tem canal? Porque eu me agrado dessas coisas, irmão. Palavra de Deus para mexer com a gente, para sacudir a gente. Diga que naquela cantora: aceita o meu chamado, porque quem vai me habilitar é o Senhor. Diga isso aí, quem vai me habilitar é o Senhor. Olha como o diabo é, irmão. A Concita deu testemunho aqui, que o diabo fica: tu não sabe nem falar, tu não sabe nem falar. Olha o que o capeta faz, irmão. Eu nunca, irmã Concita, pregou alguma coisa aqui para mim não entender. Eu entendo tudo. Então para mim o que basta é isso. O que basta é isso. Se ela vai usar a palavra: ora, irmão, porque isso aqui é uma condição sine qua non. Meu cunhado estava me contando agora a história de uma pessoa, não vou dar detalhe porque está sendo gravado. E uma irmã que morava lá em Canteiro saiu, veio para cá, se deu bem, casou aí com o obreiro e tudo. Pegou o microfone, voltou lá para cantar. Meus irmãos, aí já mudou tudo. Aí ele disse: rapaz, ninguém mais nem conhecia. A irmã falava tão simples, nasceu aqui. E falava, mano, aquelas palavras, aquelas coisas. Eu digo: só é guaja, eu uso logo essas palavras. Só é guaja, rapaz. Aqui não é escola não, irmão, de português, de matemática não. Aqui é para se pregar a palavra. É verdade que se Deus te deu, pronto, fala bonito. Se Deus te deu, agora desde que você faça com que as pessoas entendam. Porque Jesus tinha um linguajar tão simples que até as crianças entendiam.
Lembra daquele pastor? Que um pastor que dizia: eu não posso baixar muito meu nível, porque eu me acostumo. E quando eu chegar no meio dos grandes, besteira, irmão, é guage. Eu digo logo, é isso, xingando logo. Nós estamos aqui para comunicar a palavra, irmão. É nós vai, nós cuma, pro modo de quê? É assim, irmão, eu estou aqui pro modo de quê? Deus me trouxe. Pronto, tu não entendeu? Uma vez um cidadão chegou pro pastor Erivan, corrigindo ele lá. Ele falou, não sei o quê, que a gente vive. Aí não sei o quê, aí um irmão que terminou o culto. Ei, pastor. Rapaz, pastor, porque não, você fala errado, aí eu fico assim preocupado. Não é nós vive, é nós vive. Ele disse: irmão, mas tu não entendeu o que eu quis dizer? Se entendi, disse: pronto, era só isso que eu queria. Só isso. Pronto. Estou aqui para ensinar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Agora quer aprender a falar bonito? Vai para a escola, vai fazer um curso, vai ler. Agora aqui estamos para comunicar a palavra de Deus. Então não se acanhe não. Por isso que é o diabo que fala. Eu duvido como ela entendeu logo que era o diabo, não era? Porque só pode ser o diabo. Que está preocupado com outras coisas. Ele quer tirar ela da obra de Deus. É tipo aqui, ó, os anciãos. Não é nada de coisa de linguagem dela. Quer tirar ela, deixar ela tímida, deixar ela se dizendo que é incapaz, que ela não consegue, e dizer: pastor, não dá para mim. É isso que ele quer. O bicho é nojento, mentiroso, pai da mentira. Mas Deus que chamou, ele não está nem aí. Ele quer que você pregue, sapateie, fale em língua. E fala em língua e diz: agora, diabo, me corrige aqui. Diga assim, começa a falar em língua e diga: agora, diabo, vem me corrigir aqui, dá uma palavra errada. E fala em língua, pronto. Aí nós vamos começar a pedir o dom de interpretação, para poder entender você pregar. Está entendendo? Amém? Você aceita o chamado? Já aceita o chamado? Quem aceita o chamado? Aceita o meu chamado. Diga: o Senhor tem o melhor para mim, para a minha vida. Ele que me chamou. Essas mentiras que os anciãos caíram, a gente pode estar caindo nisso, irmão. Achar que a gente está triste é por isso, que a gente não vai é por isso, que a gente não flui é por isso. É não, irmão. É falta de vida com Deus. É falta mesmo de buscar, de estar junto. Quero até fazer uma correção aqui, que no domingo passado eu vim cedinho. E eu cheguei sozinho com a Francine, mas o Matias veio cedo também. Eu disse, isso foi uma cobrança que Deus fez comigo depois. Porque eu disse assim: eu, mas a Francine chegamos cedinho, mas ele também veio. E hoje eu mandei de novo. Se você não vier, você não é pecado não, você não está pecando. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, mora longe, depende de alguma circunstância, até para pegar ônibus. Mas se puder, venha. Vamos orar, vamos buscar. Vamos dar nossa vida para o Senhor. Você tem coragem de dar tudo que você tem para o Senhor? Tipo assim, essa vida que eu quero viver, se eu vou viver para ti, vou viver para o Senhor. Você tem coragem? Volta essa música aí. Entendeu? Tem coragem, Amanda? Tem coragem, Ítalo? Tem coragem, Xane? Agora tu me ajude, pergunta pro teu irmão. De viver isso aqui. Que palavra aquela da Débora, viu, Débora? Tá gravada aqui também, viu? Já tem duas. Não sei onde tu vai botar, mas já tem duas, viu? Tem coragem de dizer? Tem, Enoque? Quantas vezes já tentei me esconder. Isso, ó. Preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio. Aumenta. Já orei sem querer. Quantas Tem vezes coragem, Charles? troquei o sim pelo não. Mas Vida com Deus é que falta para essa geração, para nós. A fé se esconde.